Olá, tudo bem? Imaginem um lugar com paisagens exuberantes incríveis, com paisagens naturais imensuráveis, com muitas cachoeiras, rios, lagos, serra e cânions. Estamos falando nada mais do que Minas Gerais, também conhecida pelas cidades históricas, que remetem à Era do Ouro no século XVIII. E o primeiro ponto de parada, Capitólio, e não poderíamos deixar de fazer um dos principais passeios turísticos do Brasil, não só de Minas Gerais, do Brasil. O passeio de lancha no Lago de Furnas. Acompanhe conosco. Salve! É Trajetos chegando em Minas Gerais. Eu, Mauro, falando para você aí e transformando você em um amigo e também talvez em um inscrito. Se gostar do vídeo, deixe o like. Seguinte, o assunto do vídeo de hoje será um passeio de lancha no Lago de Furnas. Furnas, localizado no município de Capitólio. Viemos de São Paulo. Passando aqui já em direção a Minas, entramos pelo sul de Minas. Aqui é o sudoeste. Muita simpatia a gente observou aqui já na galera de Minas. O pessoal é muito agradável, muito simpático. Minas Gerais tem um relevo bem legal, entre montanhas e planícies. Aqui nessa região, logo aqui atrás, está o Lago de Furnas. Esse grande lago que está localizado e passa por entre 34 municípios, originou-se devido à construção da hidrelétrica de Furnas. Furnas iniciou na década de 60. Em 1963, ela foi inaugurada. Dali para frente, esta região aqui, com o aparecimento do lago, do gigantesco lago, essa região aqui começou a se expandir. Ficou adormecida, como muitas cidades aqui de Minas. Se você for fazer pesquisa, verá que em muitas cidades aqui o ecoturismo está presente. Montanhas, cachoeiras, rios, uma região rica em rios. Através da criação da grande lagoa que origina as águas que movimentam a hidrelétrica, esta região teve um boom. Um boom devido que parece uma obra feita por Deus, pois ali era o lugar para se fazer uma represa. Esse lago aparece então em 34 municípios. E em 34 municípios houve o desenvolvimento a partir da construção da usina. Um ponto interessante aqui na região de Capitólio, também teve um boom turístico relacionado a um rancho sofisticado, onde Eduardo Costa recebe seus queridos amigos e visitantes. A partir da construção também desse rancho do Eduardo Costa, teve uma divulgação da região. Então, o Eduardo Costa não contribuiu para o desenvolvimento aqui da região, mas divulgou para o turismo, ajudou a divulgar. E aí essa região é incrível, é incrível. A riqueza que tem aqui em Minas Gerais. Minas Gerais começou lá do ouro, das minas, e muitas minas aqui, inclusive minas de água. Um estado muito rico. Nesse caminho que percorremos aqui de São Paulo até aqui o sudoeste, muitas áreas cultivadas de agricultura, muitas plantações de café, vários estilos de plantas, cana-de-açúcar. É uma região muito produtiva, com grandes plantações. Esse passeio aqui, a gente vai conversando e vai falar mais sobre Minas Gerais. Aqui o rio, muito importante, que forma todo esse lago, o Rio Grande. Mas chega de conversa, gente. Vamos pegar a lancha que está ali na frente, esperando já, prontinha para partir. Vamos navegar pelo Lago de Furnas e conhecer esta região riquíssima. E você aí juntinho com a gente, o nosso convidado, é claro. Vamos, Saneda? Nesse ponto aqui dá para a gente ter bem uma noção de como é essa região e o que está acontecendo no momento por aqui. Observe essa ponte. Nesse caso ali foi um local que se desenvolveram as estradas, devido a uma parte estreita, que foi possível fazer uma ponte mais facilmente.
Porque neste caso aqui está passando pelo lago de Furnas desse lado para o lado de lá. O que acontece aqui? Você vai circulando o lago. Todo o trajeto você sempre vai acompanhando o lago, até passando por vários bairros aqui de Capitólio. Entre eles o bairro Escarpas, que é um bairro nobre daqui. Outro ponto também que a gente consegue observar, que nessa região toda, como ela vai circulando o lago, eles estão construindo novas edificações, todas de vista para o lago, e ali se tornando uns pontos turísticos e valorizados. Já no passado, aqui, esta região, primeiramente colonizada pelos índios. E depois, é claro, os portugueses chegaram aqui. Após a idealização da hidrelétrica, o que aconteceu? Eles indenizaram muitas propriedades e da época dos portugueses vieram muitos europeus e que residiram e povoaram essa região. Com as notícias da construção da hidrelétrica, eles receberam seus valores e muitos se mudaram, tipo, achando que, aqui acabou, a hidrelétrica vai inundar tudo. Que nada, muitos se enganaram, pois, a partir da criação deste imenso reservatório de água, aí começou a expansão e explodir Capitólio, que é hoje um lugar turístico e também muito legal, devido ao estilo das regiões que estão se formando aqui. Vários bairros nobres, ou que não seja nobre, mas que de tamanha importância, pois todos circulando o lago com a vista para o lago. E para quem gosta de esportes náuticos, então, que lugar é esse? Um lugar pronto para o futuro. Vamos continuar então, a lancha já está nos aguardando. Vamos, Samir? Circulando o lago, existem alguns piers. Aí quem estiver aqui vai ter que ver o que está mais próximo, procurar algum ou outro. O estilo pier, com as lanchas, embarcações, normalmente avistando esse local é passeio. No nosso caso de hoje aqui, uma lancha está ali, fecha o passeio com 8 pessoas, o que cabe a cada um pagar R$100. Com R$100 você faz um passeio de 3 horas pelo Lago de Furnas. E é o que vamos fazer agora. Foi dada a largada, pessoal! Bora! Navegando pelo Lago de Furnas. Mais um ponto de passeio imperdível no Brasil. A região de Capitólio, o Lago de Furnas. A lancha é uma lancha pequena, com 8 passageiros, e desliza sobre o lago, proporcionando uma experiência incrível e agradável. A imensidão das águas do Lago de Furnas, as riquezas do nosso Brasil. Coração do Brasil, um lugar especial, onde o tempo passa lento e o ritmo natural. Minas Gerais, terra querida, de montanhas majestosas, beleza infinita. E os mineiros com orgulho no olhar, carregam no peito o amor por seu lugar. Minas Gerais, chegando em um posto flutuante da Petrobras, com conveniência e tudo mais. Aqui só uma paradinha para abastecer a lancha, para não ficarmos na estrada. Um ponto que se observa facilmente aqui nesta região é que ela está em desenvolvimento. Em todas as áreas que você passa, belas construções de casas residenciais, construções de pequenos edifícios assim de alto padrão. Realmente
o desenvolvimento aqui está em plena expansão. Nas áreas ao redor do lago, tudo vai sendo habitado por essas belas casas de frente para o lago. Pois, para quem gosta de navegar, existe algo melhor do que um lago? E um lago da extensão desse aqui, a quantidade de água doce que está sendo preservada e armazenada neste local, a quantidade de energia que a hidrelétrica produz e a riqueza espalhando-se aqui por esta região, devido que tudo que você olha, construções novas, construções modernas, em pleno desenvolvimento. Regiões nobres tem aqui. Vamos continuar o passeio, a lancha já está pronta e vamos conversando em cada paradinha. Nas cidades históricas do passado a contar, nos becos e ruas, histórias a revelar. Do café nas fazendas ao lugar gerais, cada canto tem seu charme, memórias imortais. E os mineiros com sorriso sincero recebem os visitantes com carinho verdadeiro. Minas Gerais, seu encanto sem igual, nas montanhas e vales um cenário surreal, com as estrelas brilhando no céu, os mineiros cantam, seu amor é fiel. As montanhas de Minas, vejo o horizonte, o cheiro de mato, o som da fonte, cada trilha, cada caminho a seguir revela a alma de um povo a sorrir. Minas Gerais, seu encanto sem igual, nas montanhas e vales um cenário surreal, com as estrelas brilhando no céu, os mineiros cantam, seu amor é fiel. Oh, Minas Gerais, seu encanto sem igual, nas montanhas e vales um cenário surreal, com as estrelas. Segunda parada, na Lagoa Azul, contemplando também esta bela cachoeira e o mar de Minas. Diante das águas da Lagoa Azul e do conhecido Mar de Minas, como é chamado aqui o Lago de Furnas, o Mar de Minas. Aqui, esse passeio que estamos fazendo no mês de julho, ou seja, aquele estilo de passeio para você que quer tranquilidade, não tem rodovias superlotadas, hotéis tranquilos, porém, as águas mais geladas. Devido a que os passeios são relacionados ao lago, às cachoeiras, ao ecoturismo, para quem quer aproveitar mais as águas, a época ideal é primavera e verão. Nós buscamos um passeio bem tranquilo aqui em Capitólio e escolhemos essa data. Fica como dica para você que gosta de tranquilidade e não quer explorar tanto as águas e nadar, um excelente período para fazer o turismo, pois preços ótimos e grande tranquilidade para executar o passeio aqui na região. No período de inverno, você encontra as águas mais geladas, porém você encontra também um clima super agradável. E não fique preocupado que é frio. Talvez em muitas pesquisas você pode verificar que, mês de julho é frio. Frio aqui para eles, né, que são acostumados com uma temperatura mais alta. Para quem está vindo de Urupema, Santa Catarina, São Joaquim, não é problema, o friozinho calminho, a temperatura amena, super agradável e fica um passeio super tranquilo no mês de julho. Eu recomendo se você está dentro dessas especificações. E agora curtir um pouquinho do Lago Azul e partir com a lancha para frente, claro, convidando você para embarcar junto com a gente.
Já ao contrário do inverno, no verão você encontra águas um pouco mais quentes. Porém, época das chuvas. E agora no inverno, estiagens, dias lindos e belos, céu de brigadeiro, muita tranquilidade para você não perder os dias que você tem para passear. Com tempo bom. E no verão ocorre aquelas chuvas, muitas chuvas, que você pode ter azar de ter que, de repente, fazer passeios com chuva. Ambas as épocas são interessantes. Cabe a você decidir qual a melhor época que se encaixa no seu perfil. Agora, vai ter que sair, eu vou liberar alguns de lá pra cá, pra mim, que os clientes dele levam de garrafona d'água. Então chegamos ao Mirante dos Quênios e vamos contemplar essa belíssima paisagem, navegando pelo Lago de Furnas. Esse ponto exato aqui, que eu estou mostrando agora, onde alguns anos atrás aconteceu o famoso acidente aqui, que houve vítimas devido ao desabamento das rochas. É aqui, nesta parte aqui. Esse local aqui desabou. E aqui estavam as lanchas. Então esta região aqui, este ponto específico aqui, é o ponto mais famoso aqui de Capitólio. Entre os quênios. Estas águas que aqui estamos passando, no passado elas não existiam. Tudo isso mudou depois com a construção da usina, onde foi feito a represa, esta represa de Furnas. A partir daí, estes locais se encheram de água e transformaram-se em pontos turísticos famosos, dando um grande destaque para Capitólio e toda a região que abrange os lagos, passando por 34 municípios. E este aqui mais um ponto importante do Brasil, uma região imperdível que com certeza você deve colocar no seu roteiro de turismo. Os quênios de Capitólio. Um dos maiores lagos artificiais do mundo. Essa tirolesa que acabamos de ver de passar é em outro ponto turístico, que é o Mirante dos Quênios. Outro ponto relevante que eu acho interessante de falar: quem teve a ideia magnífica de construir este reservatório de águas, esta usina hidrelétrica na região de Furnas? Nada mais, nada menos que Juscelino Kubitschek. No governo dele foi criada esta ideia e liberados recursos para fazê-lo, devido que previa-se que a região de Minas Gerais ia necessitar de energia para o futuro, e pensando nisso, foi criado este magnífico reservatório de águas. Mais um ponto do passeio, Vale dos Tucanos. Aqui no Vale dos Tucanos, o ponto mais profundo tem aproximados 140 metros. Imagine o volume de água. O Vale dos Tucanos, não se vê muitos tucanos por aqui.
já é difícil hoje em dia para encontrá-los. Nesse ponto aqui observa-se o estilo das rochas, e aqui uma que está em deslocamento. Possivelmente irá cair, como já aconteceu muito por aqui. O visual do cânion vai se modificando. É um tipo de rocha que absorve água. Sempre essas pedras hoje, mais depois do acidente, cada vez mais estão sendo verificadas frequentemente para ver se não tem risco. E este então um dos pontos mais famosos do Brasil, imperdível, um passeio inesquecível que vai ficar na nossa memória para sempre. A água aqui se alterna, tipo hoje o sol batendo na mata reflete o verde da mata. Em certos casos, o sol diretamente na água ela fica em um tom mais azulado. E aqui está uma bela imagem que conseguimos observar como é o passeio. Um passeio agradável, relaxante, em um ponto turístico famoso, que com certeza merece uma dedicação para conseguirmos conhecê-lo. E aqui pelo vídeo você, nosso querido amigo, querida amiga, consegue também participar junto com a gente deste passeio legal, nesse ponto legal, e ter uma bela noção de o que é a região de Capitólio, como é o Lago de Furnas e os cânions alagados devido à represa de Furnas. E diante da grandiosidade da natureza, fazendo esse passeio incrível, memorável, Lago de Furnas e Capitólio, um passeio que você não deve deixar de colocar no seu roteiro. Brasil! Brasil! Zil! Nesse ponto aqui observa-se os estilos de deslizamento que ocorrem nesta região, devido ao estilo das rochas. Logo, este local é isolado para que não ocorra nenhum acidente, como está acontecendo aqui. Frequentemente, os paredões são vistoriados. Mais um barzinho flutuante. Para relaxar, para você também fazer um belo lanche no bar flutuante, andar de balanço. Eles oferecem também passeios de jet ski, pedalinho e assim por diante. Incrível! Ué, dormiu? Bora que acabou o passeio. A lancha? Já saiu? Lancha!